Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vim falar para vocês sobre o tratamento da artrose do joelho, tá? Essa é uma das doenças mais comuns no meu consultório, então por isso que eu vim trazer essa mini aula, falar de maneira bem sucinta, quando começa, o que é isso, tá? E os tratamentos de maneira mais atualizada para vocês, tá bom? Vamos lá! Então assim, vou falar para vocês sobre a epidemiologia, vou falar sobre a fisiopatologia e o tratamento, ok? Bom, epidemiologia é uma das causas que dá mais incapacidade no mundo, né? Artrose do joelho. Tem alguns dados que eu puxei que foi do INSEL, né? Que é um livro de cirurgia do joelho, é tipo um livro bíblia da gente, né? Que ele relata lá que acima de 75 anos, 60% dos homens já tem e em mulheres 70%. E pacientes acima de 75 anos, 85% de chance de já ter artrose do joelho, tá? Esses dados foi do INSEL, né? Mas assim, na prática eu vejo que 70% já tem uma artrose já bem considerável, tá? Isso aí praticamente quase todo mundo, tá? Agora aquela história, é sintomático ou não? Aí é outros 500, tá? Mas de fato que o paciente acima de 70 anos já tem uma artrose já bem considerável, tá bom? Fisiopatologia. Então é o seguinte, temos que entender que o paciente já pode ter uma tendência, né, genética para ter uma artrose considerável, tá? Outra coisa é o paciente que acumula estresse em um compartimento do joelho, tá? Localizado em uma parte ali da perna ou do joelho, que isso vai favorecer alterações, tá? E juntando esse estresse mecânico localizado com a genética da pessoa, isso vai favorecer mais na frente ter desgaste e depois a uma artrose, tá? Então, esse estresse mecânico com a genética vai levar a alterações bioquímicas e celulares de maneira localizada, tá? E depois isso vai levar a uma alteração ali na homeostase, aquele equilíbrio da cartilagem com o osso. Consequentemente, vai levar, como eu falei, ao desgaste cartilaginoso e depois ósseo, tá? No começo, de maneira localizada, mas depois ela vai se espalhando e fica difusa no joelho como um todo. Então, quando você pega um idoso ali, 70 e poucos anos, você já vê várias alterações de maneira espalhada em todo o joelho e depois ele vai deformando, né? E incapacitando a pessoa de andar, de fazer atividades do dia a dia, tá? Diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico é clínico, né? O paciente fala para você, e radiológico, pelo raio-x, tá? A dor do paciente é uma dor que a gente diz uma dor mecânica, tá? É uma dor que piora no começo do dia, na manhã, o paciente acorda já com aquela dor e vai melhorando, aí no final do dia dói também, tá? E outra coisa que eles têm é a rigidez pós-repouso. Por que isso? Porque quando você fica muito tempo parado, você deixa de produzir líquido. E um tempo que a gente fica mais tempo parado é que a gente dorme, né? Então o idoso quando acorda, ele sente um pouquinho duro o joelho. O joelho fica meio duro, meio travado. Eu tenho que ficar soltando o joelho antes de pisar, tá? É por causa disso, porque tem pouco líquido, tá? Então, é aconselhado até você, antes de pisar, mexer, fazer uns exercícios, tá? Para ir lubrificando, a produzir líquido, tá? Outra clínica é a crepitação. Aquele reco-reco no joelho, né? É a crepitação. Outra situação é que o paciente vai perdendo o movimento do joelho, a flexo-extensão, tá? Outra coisa que o paciente pode ter é espasmos musculares, tá? E no final, já está bem mais avançado a artrose, ele vai vindo com deformidades, que geralmente é aquele joelho assim, arcado, né? Que a gente fala, e vai entortando e vai impossibilitando a pessoa andar. Tá? E de tratamento, vamos lá. Então, você está com artrose, beleza. Tá com dor, você vai tomar analgésico simples, tá? Uma dipirona, paracetamol. Se melhorar, beleza, toca o barco, certo? Agora, doutor, não tá melhorando. Tá tomando remédio simples, tá enchendo o saco essa dor. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é fisioterapia, exercícios de baixo impacto, tá? O que a fisioterapia vai fazer? A fisioterapia vai fazer fortalecimentos musculares de toda a musculatura da coxa, tanto na anterior como posterior, a musculatura do quadril, da musculatura das costas e até da panturrilha. Ou seja, vai fortalecer e alongar
todos esses músculos que envolvem a perna, o quadril e as costas, tá? Porque tudo isso interfere na biomecânica do joelho, certo? Por isso que a gente sempre bota fortalecimento com alongamento muscular, tá? Também é importante a ganho de amplitude dos movimentos. O que acontece? O idoso, ele, com o tempo, ele vai ficando com outras articulações hipomóveis, ou seja, o quadril fica mais restrito, o tornozelo. Então, o fisioterapeuta ele tem que trabalhar não só o joelho, mas fazer liberação de quadril, de tornozelo, tá? Todas as articulações da coluna, tá? Tudo isso interfere, tá? Vai ver a sua marcha, ou seja, vai ver toda a sua biomecânica, tá bom? Outra coisa que na fisioterapia deve ser feito você tem o TENS, né? Você tem o infravermelho, que é a luzinha vermelha. Então tudo isso vai ajudar na sua analgesia, né? Para tirar a dor, tá? Então isso é muito importante, tá? E eu prefiro muito mais que o paciente faça uma fisioterapia bem feita do que ficar tomando remédio, tá? Doutor, fiz isso. Outra coisa, perda de peso, tá? Claro, perda de peso é fundamental, pessoal. Tem paciente que chega para mim que fala, doutor, perdi 5 quilos, já houve uma melhora significativa, tá entendendo? Então, realmente, eu sei que é fácil falar, tá? Mas a perda de peso é fundamental, então tem que controlar a dieta e tem que fazer exercícios, tá? Hidroterapia, não estou falando de hidroginástica, hidroterapia, são exercícios dentro da piscina. Esses exercícios são de baixo impacto, isso você vai conseguir movimentar o joelho, tá? Até a própria temperatura da piscina, de 37 a 38 graus, isso também dá um efeito analgésico, um efeito de tirar a sua dor, tá? Outra coisa é a acupuntura, que também está descrito como eficaz. E medicação via oral, como eu lhe falei, são analgésicos simples, né? A dipirona, o paracetamol. E depois, dependendo do grau da artrose, se for um grau mais leve, você pode fazer colágeno. Eu costumo fazer o colágeno tipo 2 não hidrolisado, tá? E de tratamento. Aí, vamos lá. Você fez tudo isso aí. Você perdeu peso, você fez fisioterapia, você tomou as medicações, está tomando colágeno, está otimizando a analgesia, já passou até para o tramal e não está resolvendo a sua dor. E aí? O que vai fazer? Cirurgia? Não é cirurgia. Antigamente, os pacientes que estavam nessa situação, que não está melhorando com nada, com a fisioterapia, nem com remédio, já tinham uma certa indicação de cirurgia, entendeu? E hoje em dia já não é desse jeito, tá? Então, existe a que a gente chama denervação do joelho, tá? E o que é isso? Para vocês entenderem de maneira bem sucinta, tá? Vê só, tá vendo essas linhas coloridas? Isso aqui são os nervos da gente. Sim, os nervos sensitivos, responsáveis pela sensibilidade. E eles da sensibilidade da dor, tá? Então, quando tem uma artrose, um desgaste ali do joelho, da cartilagem, esses nervos vão captar a dor, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai queimar esses nervozinhos. Sim, queimar mesmo. A gente consegue queimar ele com a ponta de uma agulha, tá? Então, são justamente nesses locais. A gente queima em 3 locais, né? Na lateral, no meio e ali na tíbia mais embaixo, no meio também, tá? E a denervação, a gente tem a química, a gente tem a térmica e tem a mecânica, tá? A química a gente pode queimar com álcool, é um líquido, ou com fenol, tá? Eu costumo usar mais o fenol na prática clínica, tá? Como eu te falei. E a gente infiltra esse fenol com ultrassom, como vocês veem aqui na imagem. Isso aqui é o ultrassom, né? O médico vê aqui o ponto correto, a gente vê, localiza o nervo e coloca um pouquinho só desse medicamento, ou álcool, ou fenol, que aí vai tirar a dor do paciente, tá? Outra situação é a térmica, né? Que a gente chama de radiofrequência, tá? Que a gente vai fazendo, pode ser guiado tanto com ultrassom como também com raio-x, tá? No centro cirúrgico. A gente coloca essa agulhazinha, você vê aqui, ó, a agulhazinha, e ela queima esses nervos, esses 3 nervos, ó, esses 3 pontos, como eu falei, tá? Beleza. Depois desse procedimento, o paciente sai sem dor? Sim, ele sai sem dor. Ele fica praticamente sem dor, tá? E quando o paciente está sem dor,
o paciente já começa a andar melhor, já começa a fletir o joelho de maneira mais eficaz, tá? E isso aí é assim, eu acho surreal, o paciente mal consegue andar, né? E logo depois já está andando, já consegue até subir uma escada, incrível que pareça, tá? Então assim, e a durabilidade disso aí? Na literatura fala 2 anos, tá? Na prática clínica que eu vejo, não é 2 anos. Eu vejo 8, 10 meses sem dor, depois começa a voltar, tá? Beleza, e quando volta, mas não volta como era antes, volta com menos dor, tá? Isso é legal, porque o paciente vai conseguir voltar a fazer a fisioterapia dele de maneira mais eficaz, vai conseguir fazer o fortalecimento muscular, que é o mais importante, certo? E aí você pergunta, doutor, mas como é que pode? Você queimou o nervo, destruiu o nervo e eu voltei a sentir dor? Infelizmente o nervo ele consegue se regenerar, de alguma forma ele volta a formar os ramos dele que volta a sentir dor, tá? Mas e aí? Você fez o procedimento agora, depois de uns 10 meses, começou a voltar e você está querendo fazer de novo. Pode fazer de novo? Pode fazer de novo, não tem problema de nada, entendeu? É um procedimento minimamente invasivo, é uma agulha. Eu coloco uma agulha no seu joelho, outra e outra, são 3 agulhadas. Pronto, está resolvido o seu problema. Agora, aqui a gente está resolvendo a sua dor. Resolvendo a sua dor, você vai conseguir fazer uma fisioterapia mais eficaz. A gente não consegue resolver a deformidade do joelho. O joelho torto, isso aqui não vai voltar a ficar reto o joelho, não tem nada a ver. O joelho vai ficar sem dor e vai conseguir dobrar mais, tá certo? A outra forma a gente chama também de crioneuroablação, né? Que coloca a mesma coisa com a agulha dessa e ao invés de queimar com a temperatura, a gente queima o nervo com a temperatura gelada, entendeu? É tipo isso, para ficar mais sucinto para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, o paciente fez toda a fisioterapia, tomou a medicação, perdeu peso, não está melhorando. E o paciente não quer fazer esse procedimento de denervação, porque ele quer uma coisa definitiva. Eu quero uma coisa que seja definitiva. Realmente, o tratamento definitivo para a artrose é a cirurgia, tá? O que resolve a sua artrose já grave, né, um estágio mais elevado, realmente é a cirurgia, tá? A cirurgia que vai corrigir o alinhamento do seu joelho, que vai corrigir melhor a parte de dobrar o seu joelho, tirar aquele flexo, vai melhorar bastante. É a cirurgia, certo? Para fazer essa cirurgia, não é só falar com um ortopedista ali, marcar e fazer a cirurgia. Não é desse jeito. Você tem que passar por diversos médicos. Com certeza o seu ortopedista ele vai pedir um parecer cardiológico, aí você vai ter que fazer exames de eco, fazer o eletro, fazer um bocado de coisa. Fazer exames de sangue, se tem alguma coisa errada, certo? Passar por um parecer de um vascular, provavelmente. Passar por um parecer de um infectologista, que vai ver se tem alguma infecção que não está por baixo, que não está conseguindo ver. Então, sempre é bom pedir o parecer do infecto. E, claro, do anestesista, certo? Então, antes da cirurgia, você vai passar no mínimo por esses 4 médicos, né? O cardiologista, o infecto, o anestesista e o vascular, tá? E a cirurgia? Como é que é a cirurgia, tá? Então, a gente vê que esse joelho, você vê que aqui ele já tá um pouquinho torto, esse joelho, né? Um pouquinho não, tá bem torto, na realidade, né? Você vê essa parte aqui reta, esse joelho reto e esse aqui torto. Então, como é que é? Você tem um corte aqui, é um corte grande realmente, né? Olha só, aqui o pós, ó. Você vê o pós-operatório, o joelho tá bem retinho, né? Mas você vê o tamanho do corte, que é a cirurgia, tá? E dentro da cirurgia, de maneira bem sucinta para vocês entenderem, é um corte aqui no fêmur. Vê só aqui no slide. Você tem um corte aqui do fêmur, aqui em cima, e um corte aqui na tíbia. A gente corta realmente com a serra mesmo, e a gente joga esse joelho, esse osso cortado fora, joga no lixo, não serve para nada, e coloca esse metal no fêmur e o metal na tíbia, certo? Pronto. Essa é a cirurgia definitiva. Agora, claro, se você tem medo de uma cirurgia dessa, tá? Se você tem medo, você pode fazer a denervação, tá?
com a radiofrequência ou com fenol, com ultrassom, que a gente consegue fazer em via ambulatorial, tá certo? Guiado com ultrassom, tá? Então, eu falei para você de maneira bem sucinta sobre o que é artrose, a fisiopatologia e o tratamento, tá? Se você tem essa doença, tá te incomodando, vê direitinho essa aula, o que mais é adequado para você. Porque os tratamentos não é que tem um melhor do que o outro, não. Não é que a cirurgia é melhor do que a denervação é pior do que a outra, não. Cada um tem sua indicação. Se você é um paciente que tem várias comorbidades e tem um certo medo de operar, será que talvez a denervação do joelho vai só tirar a sua dor? Resolva seu problema, tá? Agora, não, doutor, eu quero uma cirurgia definitiva, eu quero uma coisa que melhore por anos, realmente é a cirurgia, tá? Agora, entenda bem o seguinte, se você vai fazer uma cirurgia dessa, você tem que ter um suporte familiar, tá? Porque a cirurgia é só o começo do tratamento, tá? Se você quer operar, então se planeje, fale com algum familiar seu para cuidar de você, porque você vai precisar das pessoas nos primeiros dias, tá? Para que você consiga ter uma reabilitação eficaz. E outra coisa, a fisioterapia pós-cirurgia é fundamental, tá? Nem adianta fazer a cirurgia e deixar a fisioterapia para lá, não adianta, tem que fazer fisioterapia, tá? Então falei para vocês, espero que você tenha gostado, tá? Uma maneira sucinta sobre o tratamento de artrose de joelho, tá bom? Até mais, pessoal!